Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. E no Revidecast de hoje você vai saber: 295 mil ribeirão-pretanos estão endividados. Poupa Tempo de Ribeirão Preto passará a emitir carteira da pessoa autista. A Câmara de Ribeirão Preto deverá manter um número de 22 vereadores para a próxima legislatura. Justiça absolve o ex-vereador José Alfredo de Carvalho. Polícia investigará suspeitos de praticarem atos obscenos durante jogos universitários em São Carlos. Defesa Civil prevê recorde de temperatura para os próximos dias. Revide. Cerca de 295 mil moradores de Ribeirão Preto estão inadimplentes, o que representa um total de 42% do município endividado. Os números são referentes ao mês de agosto e fazem parte do mapa da inadimplência da Serasa, levantamento mensal que apresenta o cenário de endividamento no Brasil. Ao todo, os ribeirão-pretanos somam dívidas que chegam a 1,9 bilhão de reais, com média de R$ 6.500 para cada um. O número de brasileiros que não conseguem pagar suas contas voltou a subir em agosto, após 2 meses consecutivos de queda. Ao todo, são 71 milhões de inadimplentes no país, sendo 329 mil pessoas novas nessa situação em relação ao número registrado em julho. Ô Murilo, aí dá para perceber que a situação do Brasil continua complicada, né? Porque tanta gente devendo, né? Nós estamos falando de quase 2 bilhões de reais em Ribeirão Preto. E aqui em Ribeirão Preto nós estamos falando de, se esses números forem exatos, né? Quase a metade da população da cidade, né? Tá com dívida. Se fosse considerar a população ativa, né? Esse número ainda representa um percentual ainda maior. Enfim, a economia está melhorando, né? Nós temos bons indicadores, a queda da taxa de juros, mas muito dessas dívidas, né, são dívidas aí que as pessoas carregam ainda do período da pandemia. E muitos economistas têm apontado essa como a maior dificuldade para a gente superar esse momento de dificuldade econômica. E você vê que o Desenrola Brasil, né, o programa do governo, parece que ainda não começou a aparecer, né? Porque na medida em que as pessoas, muitas das dívidas foram perdoadas, dívidas pequenas, né? E ainda assim o impacto do número de inadimplentes ainda é bem grande, né? Revide. O Poupa Tempo de Ribeirão Preto passará a emitir carteira da pessoa autista. Na Semana Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o governo de São Paulo ampliou o apoio presencial para a emissão da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIPTEA, para 26 postos do Poupa Tempo, que também passarão a contar com salas sensoriais na capital, interior e litoral. A CIPTEA é um serviço 100% digital e gratuito, solicitado no site ciptea.sp.gov.br. O documento também pode ser impresso em equipamentos domésticos sem a necessidade de deslocamento dos beneficiários ou responsáveis. Todos os postos do Poupa Tempo oferecem orientação para preenchimento do cadastro e emissão das carteiras para pessoas autistas. A carteira visa facilitar a identificação da pessoa autista e seus responsáveis, assegurando mais rapidez no acesso a serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social e outros em território paulista. Revide. A Câmara de Ribeirão Preto deverá manter o número de 22 vereadores para a próxima legislatura. O vereador André Trindade, autor da emenda à lei orgânica do município, que aumenta de 22 para 27 o número de cadeiras na Câmara, declarou que o projeto não será votado porque não conseguiu a adesão necessária para aprovação em plenário. Emendas à lei orgânica precisam de 14 votos favoráveis, 3/5 dos 22 vereadores. A ideia é que a proposta possa ser levada à votação no futuro para valer a partir de janeiro de 2029.
patrocinando. Atualmente, a proposta está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ô, Murilo, uma vitória da sociedade, né? Pois é, o vereador André Trindade, que defendia essa proposta, ele conseguiu apenas 13 votos. Faltou um voto, faltou um vereador só declarar apoio à proposta que aumentaria para 27 o número de cadeiras. Mas, certamente, né, foi pela pressão da opinião pública que esses 9 vereadores aí ficaram contrários à ideia, né? Até porque, todo mundo sabe, né, temiam a repercussão que isso teria na opinião pública. A ACI se posicionou, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, se posicionou contra e em várias sessões na Câmara, né, as pessoas muito populares estiveram presentes manifestando a contrariedade. E, né, a gente acha que 22 vereadores, né, para uma cidade de Ribeirão Preto, dividindo aí pelo número de moradores, dá uma média de 30 mil pessoas para cada vereador representar, é um número bastante razoável. Além do mais, quantidade nunca foi qualidade. Revide. A Justiça absolveu o ex-vereador José Alfredo de Carvalho do PP das acusações de desvio de dinheiro da Prefeitura na época em que atuou como parlamentar entre 2001 e 2003. Na decisão, o juiz Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira, da 4ª Vara Criminal, determinou o cancelamento do processo por entender que a Prefeitura de Ribeirão Preto não apresentou informações concretas que comprovassem as irregularidades. A denúncia era de que, à época que presidiu a Liga de Futebol Amador de Ribeirão Preto, o ex-vereador teria recebido mais de 750 mil da Secretaria Municipal de Esportes e não teria comprovado como gastou 500 mil. O juiz ressaltou que a prova de materialidade apresentada é duvidosa e não se permite ter certeza da responsabilidade criminal contra o acusado. Pô, Murilo, 20 anos, né? 20 anos. Eu dei uma olhada nesse processo aí do ex-vereador José Alfredo e aconteceu que a falha, né? A prefeitura cometeu uma falha grosseira nesse processo. Ela, num determinado momento, disse que não teriam sido comprovados o destino de 500 mil e quando foi pedida uma revisão, aí a prefeitura apresentou que, na verdade, o dinheiro que não teria sido comprovado teria sido 65 mil. Ora, entre 500 mil e 65 mil, há uma diferença gritante na própria documentação que a prefeitura apresentou. E aí o juiz, olhando isso, disse assim, se a prefeitura não sabe se foi 500 ou 65, que tem uma diferença absurda, como é que a gente vai condenar alguém se o próprio, né, o suposto lesado não sabe exatamente de quanto seria essa possível irregularidade. De qualquer forma, o vereador José Alfredo, o ex-vereador, sempre alegou inocência e, né, mas até por essa questão demorou demais, né? A justiça demora demais. São 21 anos, né, para que uma pessoa seja absolvida, né, de uma acusação que não era uma acusação qualquer. Por isso que esse caso chamou atenção nessa semana. Era uma acusação grave e o vereador, inclusive, na época, chegou a ser preso por causa disso, né? E agora ele foi preso, ficou 31 dias preso e depois se conclui que não há materialidade para condenar em função da organização tributária e documental da prefeitura ter sido falha na época, né? Um caso bastante ruim, né? Porque a gente tem aí essa solução demorada aí com muito tempo de atraso. Revide. A Polícia Civil iniciou uma investigação para identificar suspeitos de praticarem atos obscenos durante os Jogos Universitários ocorridos em São Carlos entre os dias 28 de abril e 1º de maio. A cena chegou ao conhecimento da polícia após notícias serem divulgadas pela imprensa e em redes sociais. Segundo informações colhidas, até o momento, os estudantes do time de futsal masculino de uma universidade invadiram a quadra e passaram a desfilar nus logo após o time para o qual torciam vencer uma partida de vôlei feminino contra outra instituição. Nos vídeos que circulam na internet é possível o grupo mostrar as genitálias e, na sequência, fazer atos obscenos voltados para a quadra. Por conta do ocorrido, a Polícia Civil determinou e registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Investigações Gerais de São Carlos e enviará as requisições às universidades envolvidas e à Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de São Carlos. Que coisa, né? É assustador como nessa altura do campeonato, né? Um negócio que aconteceu em abril, tudo estudante, né? Coisa mais absurda, né? Mas
sem comentários, né? Não, mas só um comentáriozinho, né? A gente fica assim chocado. Não é um fato isolado. Seguidamente a gente tem episódios, né? Antigamente a gente tinha aqueles episódios dos trotes, né? Que nos começos de ano acabavam sempre vitimando, morriam pessoas por causa dos trotes. Aí foi feita uma campanha sistemática em todas as universidades contra os trotes. Aí os trotes violentos pararam e agora começou esse tipo de ocorrência em eventos estudantis. E a gente fica estarrecido de ver que as pessoas que estão estudando, que estão na universidade, né, que deveriam já ter uma formação, um senso comum maior, infelizmente praticam atos desses, né, que foram filmados, mas imagina o que deve acontecer aí que às vezes não chega ao conhecimento. Pois é, demorou de abril até agora para isso circular. Certamente as pessoas já sabiam isso desde a época, né? E só agora fica se discutindo isso. Revide. A 20ª edição do Voluntários do Sertão atingiu a marca de quase 60 mil atendimentos, exames e procedimentos. O mutirão de saúde e social aconteceu de 2 a 10 de setembro em Barra do Choça, na Bahia, e levou procedimentos médicos, odontológicos, de orientações sociais à população do município de pelo menos outros 30 distritos da região. Os profissionais voluntários, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, advogados, entre outros, foram responsáveis pelas consultas, exames e procedimento dos pacientes que estiveram nos pontos de atendimento. A expectativa inicial era de 30 mil procedimentos e esse número quase dobrou. Foram 56 mil procedimentos. Os atendimentos se concentraram em 12 pontos espalhados pela cidade do Sertão Baiano, contemplando mais de 20 especialidades. O Voluntários do Sertão começou nos anos 2000, desde então, mais de 3.500 profissionais já fizeram parte da ação. Juntos somaram mais de 450 mil atendimentos, exames e procedimentos médicos, odontológicos e sociais. Isso é um feito, né? Esse projeto do Dorinho é um sucesso e é uma bênção, né? Quase 500 mil atendimentos aí feitos por esses profissionais que vão voluntariamente, né, trabalhar de graça para essas comunidades pobres. Sim, o do Voluntários, né, como eu disse, está desde 2001, aí começou, né, não teve em 2021, em 2022, 2020, por conta da pandemia, voltou agora e sempre faz esse trabalho muito relevante, né, assistindo populações carentes do interior do Brasil que não tem qualquer tipo de atendimento, né. Então é mais um projeto aí e o legal é que esse é um projeto vinculado, né, projeto solidário vinculado à cidade de Ribeirão Preto. Revide. A Defesa Civil prevê recorde de temperatura para os próximos dias em todo o estado de São Paulo. Essa onda de calor irá se estabelecer sobre o estado, tornando os dias com calor intenso em todas as regiões. Isso decorre da atuação de uma forte massa de ar quente e seca que incide sobre o estado, juntamente com um sistema de alta pressão que deve estabelecer sobre a região, resultando em um bloqueio atmosférico que mantém o tempo quente e seco. Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta que se evite exercícios físicos ao ar livre nos horários mais críticos do dia e usem soro nos olhos e nariz. Não coloque fogo em áreas de vegetação seca e não jogue bitucas de cigarro em beiras de rodovias. A forte onda de calor já havia sido anunciada pela ONU em julho deste ano em decorrência de um El Niño atípico. O El Niño é um fenômeno que se caracteriza pelo aumento da temperatura nas águas do Oceano Pacífico Equatorial. Na região sudeste do país, ele contribui para o aumento das temperaturas médias, ou seja, favorece ainda mais a frequência de dias mais quentes. Então, estamos quase no início da primavera e em calor, Deus o livre, né? Pois é, Ribeirão que já é uma cidade quente, estamos esses últimos dias aí, estamos sendo mais quentes ainda e dá para ter uma expectativa do que será esse nosso verão este ano. Revide. E a Gabriela Maurin, editora do portal, vai nos contar as notícias mais importantes da última semana. Olá, eu sou a Gabriela Maurin e eu venho agora com os destaques do portal Revide. Para comemorar a entrada da primavera, a Osteria Vinícola Biagi abre suas portas para o lançamento oficial de seu cardápio da estação. O evento acontece no próximo dia 28, quinta-feira, às 19 horas. O menu, servido em 3 tempos, a entrada, prato principal e sobremesa, foi especialmente elaborado pela chefe Beatriz Nomelini, com ingredientes e flores comestíveis originários da própria Fazenda Cravinhos, onde fica localizada a osteria. Para mais informações sobre esse
evento, basta acessar revide.com.br e a nossa editoria Gastronomia. A Fundação de Formação Tecnológica de Ribeirão Preto está com 60 vagas abertas para os cursos gratuitos de qualificação profissional de portaria e recepção e cuidador de idosos. Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas no nosso portal. Além disso, nesta semana, o posto de atendimento ao trabalhador de Ribeirão Preto está com 89 vagas de emprego abertas. Entre as vagas disponíveis estão agente de reciclagem, auxiliar de cozinha, churrasqueiro, encanador, vendedor, entre outras opções. Para saber mais sobre as vagas, basta acessar a nossa editoria Empregos. Por hoje é só e até a próxima. Revide. E o Paulo Apolinário, agora o nosso editor da revista Revide Digital, vai nos contar sobre os destaques da Revide desta semana, que circula apenas na sua versão digital. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide desta semana, nós falamos sobre o orçamento de Ribeirão Preto para o ano de 2024. A prefeitura estima quase 5 bilhões de reais. E vocês sabiam que somente 92 cidades em todo o Brasil possuem um orçamento superior a 1 bilhão? Ou seja, dos 5.568 municípios brasileiros, apenas 1,6% possuem um orçamento bilionário. Então, para saber mais detalhes sobre esta e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Revide. Professor Cleido Vasconcelos nos dá uma dica de filme ou série para o final de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Agora com essa nova voz, um pouco mais assim, como eu diria, rouquinha. Mas isso é apenas uma gripe, mentira. Foi Covid leve mesmo. Pessoal, tá cheio de Covid por aí, hein? Sabe esse resfriadinho que você teve? Ele só é resfriadinho porque você não foi fazer o teste. Eu fui lá fazer o teste e era Covid. Tô aqui, de semantena. Hoje falaremos... Não, vocês podem pensar também que eu assisti muitos filmes e séries, mas o efeito pior dessa minha Covid, que foi só uma gripezinha, sem nenhuma referência ao passado, eu não fiquei com febre, fiquei só com raspão na garganta, nariz entupido, mas foi a falta de vontade, o desânimo da alma. É aquele desânimo que você nem levanta para ver se você está desanimado. Não é dor no corpo, não é desânimo. E aí, desânimo de assistir séries, assistir filmes, escutar música. Para mim, isso não é legal. Tá? Desânimo para fazer coisas que a gente não gosta, tudo bem, é ótimo. Então, foi ruim nessa parte, mas eu já tô em... Apesar desse entupido, não tá muito entupido. Essa parte foi boa. Nossa, eu gastei 1 minuto e 32 segundos do meu tempo, mas vamos lá. Bom dia, já falei essa parte. Entre Estranhos. É uma minissérie que tem na Apple TV+, Apple More não, Apple Plus, e muito boa. Mas como eu vou falar dela sem não falar nada? É com o cara que fez o Batman, não, você tá vendo? O vídeo me deixou meio assim. É com o cara que fez o Homem-Aranha, o Tom Holland. E se passa nos final dos anos 60, começo dos anos 70, vai até 1980. E é a história de um menino, um adolescente que se envolve com os vizinhos. O cara é israelense, parece que está tendo uma conspiração. E ele se apaixona por uma moça que mora lá nessa casa, que ele começa a frequentar. E eles têm que fazer um atentado quando uma pessoa que está num lugar importante de Nova York publicou numa praça lá, esqueci o lugar. Não é Times Square, tá? Que nem é praça. Esqueci. E aí ele atira, e aí tem alguns tempos, um tempo depois que ele está sendo interrogado, porque ele fez isso junto com as pessoas, e o antes, porque... Mas é um quebra-cabeça, não trava-línguas. É um nossa, hoje tá difícil, hein? Desculpa aí, gente. É um quebra-cabeça a história. E você vai se tocando do que se trata conforme você vai assistindo. É boa. Eu ainda assisti quando saía um episódio por semana, então teve uma hora que não tinha mais episódios, eu parei de ver, demorei uns 3 meses e voltei. Agora tinha tudo, eu assisti o resto tudo.
Agora, quem for ver, tá tudo lá. Acho que são 9 episódios, ou talvez sejam 10 episódios, ou talvez sejam 8 episódios. Acho que é 9. Talvez seja 10. É muito boa. Muito boa. Mas eu não posso contar mais nada da história, porque essa história, pode ser que não seja essa história, mas é uma história que você vai descobrindo qual é a história durante a história. Aí você fica, então então foi por isso que, é isso aí, vou fazer o quê? Vocês vão ter que confiar e ir lá ver, né? Então é isso. Tchau, brother. Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Lembrando que semana que vem eu não estarei aqui porque estou saindo de férias. Certo. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham. Um bom fim de semana para todos. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone, o roteiro do editor da revista digital Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.